então abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 26, versículo 20. Nós vamos continuar estudando o que começamos na semana passada, falando sobre sem lenha o fogo se apaga. Amém? E todos acharam? Provérbios 26, 20. Diz assim a palavra de Deus: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Então nós vamos falar sobre a primeira parte do versículo. Sem lenha o fogo se apaga. Quantos podem dizer glória a Deus? Pode sentar, aleluia. Antes de começar a falar alguma coisa, eu queria pedir aos irmãos que estejam orando pelo povo do Japão. Os irmãos viram que catástrofe terrível aconteceu. E o pior de tudo foi, os irmãos sabem que primeiro teve o terremoto e depois teve o tsunami, o maremoto. E as pessoas estavam presas, né? Desabou tudo, muitos ficaram presos ali sem poder sair. E veio a água e levou tudo, imagina, coisa terrível. E eles estão realmente precisando de oração. Muitos por aí agora estão pregando: cadê Buda que não fez nada? Cadê Buda que não ajudou? Só que isso não é momento para fazer isso. Às vezes nós pregamos realmente sobre o poder de Deus, pregamos sobre o nome de Jesus, mas existem horas, irmãos, que nós temos que respeitar a dor das pessoas. E não é isso que o povo japonês está precisando ouvir agora. Agora sim, eles estão precisando saber que existe um Jesus maravilhoso, um Jesus que os ama e que pode modificar tudo na vida deles. Eu vi uma pessoa pregando e falando: cadê Buda que não ajudou? Cadê Buda? Nós sabemos que Buda não pode ajudar coisa nenhuma. Isso são catástrofes naturais, né? Um físico respondeu à pergunta de um repórter quando ele perguntou: vocês podem prever o momento exato, o lugar, o momento, a hora que vai haver um terremoto com toda a tecnologia que existe? Ele disse: não, é impossível prever o momento que vai acontecer uma catástrofe. Então, irmãos, nós sabemos que as catástrofes existem, estão aí, Jesus falou que iria acontecer. Mas nós, como igreja, nesse momento, temos que orar pelos japoneses, porque nós não estamos livres que aconteça o mesmo conosco aqui. E aí vão dizer: onde é que está Jesus que aconteceu? É isso que vão falar? Não. Na verdade, nós temos que orar por eles, ter compaixão deles, e porque também nós estamos na mesma corda bamba. Os irmãos sabem que alguns anos atrás, não sei se 5 ou 6 anos, houve um tremor de terra aqui em Nova York, né? Talvez muitos não estavam aqui, não viram. Houve um pequeno tremor de terra aqui em Nova York. E 4 meses atrás, mais ou menos a 1 hora de Longalha, se não me engano, houve também um tremor de terra. Isso foi no mar. Não foi muito forte, mas houve um tremor de terra. Então nós não estamos livres, irmãos. Estamos no mesmo barco que os japoneses estão. O que nós temos que fazer é, nesse momento, orar a Deus e neste momento trazer uma palavra de conforto, consolo para cada uma dessas pessoas. Inclusive eu recebi um pedido de oração de uma irmã que está no Japão, e eu queria dizer para ela, não sei se está sendo possível assistir lá agora, que nós estamos orando por vocês e que Deus vai ajudar vocês a saírem deste problema, como fez com Hiroshima e Nagasaki na época da Segunda Guerra. Pode ter certeza, o Japão vai se levantar outra vez. Amém?
E Deus vai fazer isso. Quantos podem dizer glória a Deus? Então vamos à Bíblia. Provérbios 26, 20 diz: sem lenha o fogo se apaga. Na semana passada nós falamos sobre a força da maldade, a força das palavras maldizentes, que fazem com que a força da contenda na igreja cresça. E hoje nós vamos falar então sobre algo que deve crescer na nossa vida, algo que deve aumentar dia após dia na nossa vida. Ou seja, que a contenda, que o problema, que o falatório, que o disse-me-disse, essas coisas devem cessar na nossa vida. E o que deve aumentar na nossa vida é o que Deus realmente quer para cada um dos seus servos. É o poder do Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre isso. Sobre você ser cheio deste fogo de Deus. Sobre você ser cheio do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo habitar dentro de uma casa, para o Espírito Santo habitar dentro de uma vida, essa casa precisa estar limpa. Essa casa precisa estar ordenada. Engraçado, se você vai lá na palavra, se não me engano em Mateus 12, a Bíblia diz que uma vez que o diabo é expulso, ele começa a andar por lugares diversos, áridos, imundos, e um dia ele diz: vou voltar para minha casa. E quando ele volta, ele encontra aquela casa vazia e cheia de ornamentos. E aí ele vem com 7 piores. E diz a Bíblia que o estado daquela pessoa se torna pior do que antes. Claro, se estava com um demônio e agora vem 7 piores, claro que a vida dele vai piorar também. E quando a Bíblia fala sobre casa vazia, ordenada ou ornamentada, a gente para e pensa: o que significa isso? Que Satanás veio, viu uma casa bonita, toda cheia de flores, quadros na parede, móveis novos, e disse: agora eu vou vir com 7 piores? Não. O significado disso é o contrário do que a gente pensa. Quando a Bíblia fala casa vazia, a Bíblia está falando de vida vazia. Quando a Bíblia fala de casa ordenada, ornamentada, está falando de vida cheia de coisas que não agradam ao Senhor. Vaidade, luxúria, orgulho, enfim, todas aquelas coisas que estão na lista das obras da carne. Coisa que entristece o Espírito Santo, mas coisas que alegram Satanás. Porque ele está buscando isso. E quando ele entra numa casa, vê a casa vazia, a casa está sem oração. A casa está sem um fundamento bíblico. O cristão deve estar orando, deve estar jejuando, porque aceitar Jesus é fácil, irmãos. Às vezes nós, como servos de Deus, pensamos assim: nossa, é tão difícil uma pessoa aceitar Jesus. Não é não. Difícil é aquela pessoa permanecer servindo ao Senhor Jesus. Isso é difícil. Por quê? Porque o mundo em que vivemos, cada dia que passa, se torna pior de viver. A maldade aumenta, a corrupção aumenta, enfim, tudo aumenta. Então, cada dia que passa, está difícil o cristão viver nesse mundo. E se manter um cristão íntegro, santo, obediente a Deus e com uma vida diante de Deus. Então, quando o inimigo vem e encontra tudo isso na vida de um cristão, ou seja, falta de oração, falta de jejum, falta de humildade, falta de reconciliação, falta de perdão e tantas outras faltas de muitas coisas, a Bíblia diz que o inimigo vem e vem com 7 piores.
E por que muitas pessoas na igreja, eu digo em termos gerais, estão com depressão, estão sem fé, estão fracas? Porque o inimigo começou a roubar a força dessa pessoa, porque encontrou uma brecha na vida dela. E são essas brechas, irmãos, que a irmã Socorro falou aqui hoje, algo muito interessante. Não quero ficar. Irmãos, essas brechas, se o cristão não tiver cuidado, vai produzir na vida dele, sabe o quê? Quando chegar o arrebatamento, ele vai ficar aqui. Eu achei um vídeo na internet sobre o arrebatamento, que quando eu vi aquele vídeo, ele dura mais ou menos uns 5 segundos esse vídeo. Está um pastor pregando, falando, a igreja grande, mas vazia. E uns conversando, batendo papo, outros não estão nem aí, o pastor pregando sobre a vinda de Jesus. De repente dá um estouro e desaparece o pastor, desaparecem várias pessoas. E as pessoas que estavam brincando na igreja, perdendo tempo, começam a ficar assustadas. Eu disse para o meu filho, esses dias atrás, o arrependimento, a única coisa ruim do arrependimento é que ele vem sempre depois. Eu falei com ele, a única coisa ruim do arrependimento é que ele nunca vem antes. Porque se ele viesse antes, você seria livre de muita coisa. Mas ele sempre vem depois. E nesse vídeo eu vejo como as pessoas ficam arrependidas de não terem sido fiéis, de terem perdido tempo falando mal dos outros, fazendo fofoca, caluniando, odiando, com orgulho, com falta de perdão. Quando Jesus chamou a igreja, poucos subiram. Ontem eu fiz um compromisso com Deus. Passei o dia todo e Deus falou muito comigo. Eu fiz um compromisso. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu não subo mais no púlpito da igreja para não falar mais nada a não ser da tua palavra. E vou usar os versículos da tua palavra. Não vou contar mais história. Não vou contar mais nada. Vou subir para falar da tua palavra. Se tem história que eu vou contar, vai ser dentro da Bíblia. Porque o povo está precisando ouvir a palavra. E se levantarem, vai se levantar porque eu estou falando da palavra, e não porque eu estou contando história. Por quê, irmãos? Porque quando nós começamos a dar ouvido à palavra de Deus, o que acontece? A nossa vida espiritual começa a crescer. Todos nós somos sujeitos a erros nesse mundo. Eu errei, você errou, fulano errou, Beltrano errou. Todos nós erramos. Tanto é que Jesus chegou para aquela multidão que queria apedrejar aquela mulher e disse, bem, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não disse, vocês não vão jogar pedra nela. Ele não disse, vocês não podem jogar pedra nela. Ele não disse, vocês estão proibidos de jogar pedra nela. Ele só disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Por quê? Porque todos nós temos. A Bíblia diz que todos nós pecamos. E quando a Bíblia diz que pecamos, é porque transgredimos o que Deus manda. E isso nós cometemos dia após dia. Por isso, irmãos, o inimigo tenta envolver a sua vida, a nossa vida, com coisinhas, porque ele quer que você não preste atenção em você mesmo, e sim preste atenção no defeito do irmão, na fraqueza do irmão, e quando Jesus volta, o irmão sobe e você fica. Essa é a intenção do inimigo. E nós não estamos dando conta, irmãos, que temos muita coisa para consertar na nossa vida. Temos muita coisa para arrancar da nossa vida. Se pecamos e transgredimos e pecamos todo dia temos que fazer uma análise da nossa vida espiritual. Se eu morrer hoje, será que eu vou me encontrar com Jesus? Será que eu parei para pensar hoje? Hoje será o meu último dia de vida nessa terra? Será que só os japoneses estão morrendo? Será que só os outros morrem? E muitos de nós pensamos que a morte nunca
vai bater na nossa porta. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, do jeito que a coisa está, se a morte bate na porta, ou digo como Paulo, combati o bom combate, guardei a fé e agora vou tomar posse dessa coroa. E o diabo, ele quer, irmãos, que o cristão fique com coisinha, porque ele sabe, mais do que eu e você, que os dias da igreja na terra estão contados. Ele sabe, irmão. E por ele saber, ele quer arrastar um número grande de pessoas com ele. Por ele saber, ele quer levar milhões e milhões de pessoas com ele. Mas por que ele quer fazer isso? Porque ele sabe que a igreja está dormindo. Por isso a Bíblia diz, desperta tu que dorme e levanta-te de entre os mortos. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia está dizendo que nós temos que despertar e nos levantar. O mundo está morto. E a morte quer também reinar dentro da igreja. Nós temos que nos despertar. E o que é despertar? Começar a fazer uma análise da nossa vida diante de Deus. Como eu estou diante de Deus? Como está o meu fogo? Como está a minha lamparina? Como está? Está cheia de azeite, para que quando o noivo volte, eu possa dizer, eis-me aqui, Senhor, ou a minha vida está cheia de coisas que, quando o noivo voltar, não vai dar tempo. Sabe, irmão, nós temos que fazer um conserto. Sabe por que temos que fazer um conserto? Porque no céu não vai haver paredes divisórias. Sabia disso? Ah, eu não falo com aquela irmã, nem falo com aquele irmão. Vou ficar num cantinho no céu. Não tem isso no céu não, irmão. Não existe paredezinha. No inferno tem. No inferno tem parede. Uma sala vai ser para aqueles que se prostituíam. Outra sala vai ser para aqueles que idolatravam. Outra sala vai ser para aqueles que assassinavam. Outra sala vai ser para aqueles que mentiam, porque cada lugar vai haver um tormento diferente. Mas no céu não, irmão. No céu não haverá nenhuma barreira. A única coisa que vai haver no céu vai ser a presença gloriosa de Deus, a alegria eterna de saber que Ele vive para todo sempre e Ele será o nosso Rei. Então, irmão, nós temos que parar e pensar. Eu não estou pregando aqui, irmão, para beneficiar A ou B. Não, estou pregando a palavra. E a palavra, ela fala, em primeiro lugar, comigo. Ela fala comigo. Quando eu disse semana passada que eu peguei o telefone, eu estava na rua, irmãos. E eu escutei um psiu. Psiu. E eu pensei, quem é que está dando psiu para mim aqui? Isso é coisa de gente do Brasil. Lá no Brasil, que o povo, psiu, psiu, psiu. Oh! Isso é coisa do Brasil, mas aqui não. Eu já estou bem desacostumado do Brasil, irmão. Aqui ninguém dá psiu para ninguém, não. Não sei aqui na área dos brasileiros, mas por onde eu vou, que só tem americano e espanhol, eu não vejo esse negócio de psiu. Eu estou andando numa área, de repente, psiu. E eu parei, quem está me dando psiu? Estou ficando velho já, e junto com a velhice já está chegando a caduquice, está escutando coisa. E continuei, daqui a pouco escutei, psiu. Aí eu parei, falei, mas que psiu é esse? E quando eu falei isso, o Senhor falou comigo assim, olha, sou eu que estou falando contigo e te chamando. Eu falei, Senhor, tu agora deu para dar psiu também? E o Senhor falou comigo duramente naquele dia, no meio da rua. Por isso que eu digo, Deus quer falar com você, irmão, não fica atrás de profecia dos outros, não. Não fica ligando para o Brasil, comprando cartão ou comprando método para falar. Não, Deus quando tem que falar com você, Ele fala. Não precisa você ficar correndo atrás para ouvir profecia, não, porque você acaba ouvindo coisa que não presta. E a culpa a Deus por não cumprir, porque profecia do homem não cumpre. Profecia de Deus cumpre. E o que mais tem por aí é profecia da carne. Você liga para uma irmã, aí quando a irmã atende, a irmã sabe, quando é um irmão do Brasil que liga, trata o irmão pessimamente. Quando é um irmão dos Estados Unidos que liga, trata o irmão com aquela coisa. Aconteceu isso comigo no Brasil, eu liguei para uma irmã no Brasil,
A irmã, fala logo que eu não tenho tempo. Assim mesmo, foi seca comigo. Ela falou, quem é você? Eu falei, eu sou o pastor de Narte dos Estados Unidos. Ela mudou da água para o vinho. Pastor, o que o senhor deseja? O que eu desejo é que eu queria falar com seu filho. Ele está aí, irmã? Não, não está não, mas pode ser com não, pode ser com a irmã não, que eu não quero assunto com a irmã. E bati o telefone na cara dela. Fiz isso, irmão. Por quê? Se eu sou americano, se eu sou dos Estados Unidos, Deus vai abrir a porta do céu, a janela do céu e vai falar comigo. Agora, se eu sou lá da Baixada Santista, se eu sou lá de Nova Iguaçu, lá do Cafundó de Judas, Deus não vai falar comigo porque eu sou do Brasil. Não, irmão. Deus fala com a gente sim. E se você tem uma vida de oração com Deus, você pode estar no meio da rua, andando no centro de Manhattan. Deus diz, eu vou falar com ele agora, e fala. E foi o que aconteceu comigo, Deus falou comigo. E Deus, ele não fala só, vou te enriquecer, vou te abençoar, vou encher tua conta de dinheiro, vou trazer um varão bonito para você, uma varoa bonita. Deus não fala isso só não, irmão. Deus fala muitas das vezes, você tem que se consertar, porque senão você vai ficar. E foi o que Deus falou comigo. Deus falou comigo, você está com a tristeza no teu coração. Então eu vou fazer o seguinte, você me ama? Eu disse, amo, Senhor. E o Senhor disse, você está me vendo? Eu falei, não, então como é que você me ama? Liga para fulano de tal, e Deus me deu o nome. Liga para fulano de tal agora. E sabe, irmãos, às vezes, o perdão, tem coisa que é interessante na cabeça de Deus. Deus faz você pedir perdão sem você estar devendo nada. Deus manda você se humilhar sem você ter feito nada. E quando o Senhor disse para mim assim, liga para essa pessoa agora e fala com ela e abençoa a vida dela e pede perdão, a primeira coisa que eu pensei foi, Senhor, essa pessoa fez tudo que não presta comigo, Senhor. Acabou comigo, Senhor. E o Senhor disse, está vendo como é que você tem que pedir perdão? Eu falei, é verdade, Senhor, tem que pedir perdão mesmo. E na mesma hora liguei para aquela pessoa, falei assim, me perdoa, estou ligando para dizer que o Senhor vai abençoar você, que eu libero as maiores bênçãos de Deus sobre sua vida. Muito obrigado por tudo, mas me perdoa por todos os meus erros. Não sei como a pessoa ficou do outro lado, mas do lado de cá eu fiquei me sentindo muito bem, sabe por quê, irmão? Porque se a morte me pega naquela hora, eu estava no céu. Então nós temos, irmãos, que pôr isso na nossa vida. Às vezes paramos para ficar corrigindo os outros, consertando os outros, vendo defeito dos outros, sendo que a nossa vida tem defeito para dar, sobrar e vender e multiplicar, irmão. Sendo que nós temos tanta coisa ruim na nossa vida que temos que tirar. Jesus disse que nós temos que tirar primeiro o argueiro, graveto dos nossos olhos. Primeiro dos nossos olhos. Mas só que o cristão, ele quer tirar o graveto do olho dos outros primeiro. Ele quer consertar o outro, ele quer ver o outro consertado para ir para o céu. Mas ele mesmo não está se cuidando para ir para o céu. Então, irmão, nós temos que ter o quê? Uma autoanálise. Ontem o Senhor falou tanto comigo. E eu falei, Senhor, o cristão tem que mudar. E a mudança tem que começar em mim, Senhor. Aí eu fiquei pensando que a Bíblia diz assim, não tem lugar nenhum na Bíblia que diz Jesus sorriu, tem? Tem algum lugar na Bíblia que diz que Jesus sorriu? Tem não. Só tem na Bíblia que ele chorou. E eu pensei, cristão, irmão, às vezes fica rindo demais, ele se compromete. Às vezes você tem que viver uma vida quieto de oração, falando com Deus e falar aquilo que é necessário para o nome do Senhor ser edificado, glorificado, perdão. Nós, irmãos, temos que todo dia fazer um concerto na nossa vida. Eu já paro pensando, eu não quero mais saber da vida de ninguém. Cada um, vou ensinar a tua palavra, cada um que se conserte. Eu vou consertar a minha vida, porque as coisas estão indicando, sabe, a Socorro deu 20 anos. Ela não profetizou aqui não, ela deu 20 anos. Eu acho que não chega nem a 20.
Cada um faz uma estatística aí, né? Eu acho que não chega a 20, irmão. Não chega. Eu virei para os meus filhos e falei assim, eu tenho pena de vocês. Eu tenho pena de vocês, porque essa geração que está vindo agora, o sofrimento vai ser maior. Vai ser maior. E meu filho disse, pai, é por isso que eu não quero ter filho. Mas claro, você tem que se encher de filho, porque são os filhos dos justos que vão fazer a diferença nessa terra. Falei para eles. Os filhos dos justos farão a diferença nessa terra. Infelizmente vão sofrer, mas tem que fazer. É a ordem de Deus. Frutificai-vos e multiplicai-vos. Coisa que tem gente por aí dizendo que Deus disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Isso é mentira, não está na Bíblia. Deus não fez o homem pequeno, Deus já fez o homem grande. Por isso que ele disse, frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Tem crente falando isso com certa, porque Deus não falou isso não. Então nós temos que trabalhar. Só, irmãos, que tudo que nós estamos vendo de profecia já estão cumprindo. Estão cumprindo, irmão. O mundo está entrando num caos. Os irmãos veem lá no Oriente Médio. Eles eram unidos. De repente, uma rebelião no Oriente Médio. E aquilo foi se espalhando. O mundo está assim, irmãos. Ninguém se entende mais, está tendo aquela confusão, aquela briga. Fora isso, a recessão. Fora isso, o descontrole dos preços. Os aluguéis aumentando. Tantas coisas que se vocês tivessem vindo à escola dominical e tivessem assistido a fita que foi passada aqui dos Illuminatis, vocês iam parar agora e pensar, realmente a coisa não está fácil. Muita gente preveu aí a Segunda Guerra e tantas outras coisas. Depois que a gente assiste essa fita, a gente começa a ver que muitas dessas guerras foram provocadas. Foram provocadas por causa do dinheiro. E o que mais vai ser provocado até o final? Muita coisa. Até o anticristo se levantar e falar, eu tenho a solução para todo esse problema. O que está acontecendo, irmão? Governo jamais não entende. Ninguém entende mais nada. Se eles tentam a medida, aquilo piora. E o mundo está seguindo para o seu fim. E nós, os cristãos, então temos que fazer o quê? Nós somos os mais avisados. Eu presto muita atenção, irmão. Eu tenho uma coisa comigo. Por eu ter sido militar, eu posso estar fazendo qualquer coisa assim, mas eu presto atenção. Sabia disso? Eu presto atenção. A criança, quando ela é pequenininha, estão brincando aqui fazendo bagunça, mas eles estão prestando atenção. Tempo atrás, aquela pequenininha da Vitória pegou o azeite aqui, botou a mãozinha no azeite e foi na cabeça da Jaqueline e ungiu. E eu vi. Por que ela fez isso? Porque ela sabe que é feito isso. Ela está brincando, mas está prestando atenção. A criança é assim, irmão. E o cristão tem que ser assim também. Por isso a Bíblia diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Nós temos que estar prestando atenção em tudo que é falado. Como eu disse, Deus começa a falar não é só através do siri, nem do balá, não, irmão. Que tem muita gente que pensa que Deus só fala através de siri, balá. Não, irmão, Deus fala através de um testemunho, através de um louvor, através de qualquer coisa. Deus fala. E a Socorro falou outra coisa muito interessante. Não estou exaltando ela aqui não, tá, irmão? Para que ninguém diga, está exaltando a irmã. Não estou exaltando ninguém não. Foi porque ela falou algo interessante. E quando alguém fala algo interessante, eu guardo. Porque está falando da palavra, não está falando dela. Estou te exaltando não, tá, irmã Socorro? A glória e a honra é para Jesus. Mas o que ela disse aqui foi que não dá 20 anos. É interessante isso. Como todos nós, cada um dá um tempo, como eu falei aqui. Mas ela disse também que nós temos que ouvir, prestar atenção. Porque Deus está falando através dos sinais.
E vai chegar uma hora, irmão, que a igreja vai desaparecer. Como é que vai ficar a tua situação? Você que guardou tanto ódio no teu coração de uma pessoa, será que você vai subir? Para e pensa, a morte não manda recado não, irmãos. Estamos aqui, ó, qualquer um de nós pode ir embora hoje mesmo, sabia? Qualquer um de nós. E se você morrer com ódio, criticando, condenando, você não vai para o céu, como eu também não vou. Então nós temos que fazer um conserto, sabe o que, irmão? Porque imagina, Jesus deixou a glória dele para morrer por nós. Ele fez um sacrifício por nós tremendo. Fez ou não fez? Ele fez um sacrifício, ele não merecia nada daquilo. E hoje eu digo, eu não vou perdoar, eu não quero saber, eu não vou com a cara. Mas Jesus, o que ele fez, irmão? Ele fez um sacrifício tremendo por nós. E na cruz do Calvário ele mostrou esse amor. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eu na semana passada falei que a diferença de Judas e Pedro foi que Pedro sentiu o arrependimento e Judas sentiu remorso. São dois sentimentos diferentes. Mas se Judas tivesse pedido perdão, se Judas tivesse se arrependido, o mesmo amor de Jesus que alcançou Pedro, alcançaria Judas também. Porque o amor de Deus alcança a todos aqueles que reconhecem Ele como Senhor soberano de suas vidas. Quando o homem reconhece, não, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável, e eu dependo do Senhor, aquele amor alcança, irmão. Está a maior prova lá na cruz do Calvário. Talvez alguém diga, mas na teologia, só que na Bíblia não existe em lugar nenhum uma salvação tão garantida como a do ladrão da cruz. Tem? Não tem, irmão. Todo mundo na Bíblia morreu, fora Enoque e Elias, que não morreram, mas os outros morreram. E não existe lugar nenhum que possa dizer, eles foram para o céu. Mas o ladrão da cruz, sim. Todos podem afirmar a salvação dele, porque Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele está com Jesus. Então nós, irmãos, temos que pôr a nossa vida em oração. E o cristão, quando ele se converte, ele está naquele primeiro amor. Essa é a melhor fase na vida de um cristão. Mas é uma fase que não pode passar. Ele se converte, ele gosta de orar, ele vem à escola dominical, ele vem à escola bíblica, ele participa de vigília, ele gosta de estudar a palavra, ele escuta muitos louvores, mas no decorrer do tempo, esse fogo vai baixando. Por quê? Porque Satanás vai pondo várias coisas na vida do cristão para que o cristão saia da sua meta, que é morar no céu, saia da sua meta, que é ser cheio de Deus, saia da sua meta, que é ser cheio do Espírito Santo. Quando eu me converti, eu andava na rua, vi uma pessoa assim, dizia, me dá seu nome que eu vou orar por você. Anotava o nome da pessoa, fazia uma lista grande e orava. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, para que você ficou orando assim? Você está se falando de bobo. Você não é melhor que ninguém. Aquilo foi um balde d'água em cima de mim, irmão. Tipo, poxa, irmão, continua orando, vai orando mesmo, busca o Senhor. Não. E foi um crente que fez isso comigo. Então a vida nossa, cada dia vai sendo bombardeada pelos dados inflamados do diabo. Que lá em Efésios capítulo 6 a Bíblia fala, são os dados inflamados. E que dados são esses? Palavra de destruição, palavra contrária, problema, tanta coisa que vai balançando a sua vida espiritual e pouco a pouco, você ao invés de crescer mais e mais na graça, no conhecimento de Deus, você vai diminuindo, vai se tornando mais fraco, vai se tornando mais carnal, vai se tornando mais infiel, sendo que Deus quer que seja o contrário. Então, como eu posso manter a minha vida espiritual de maneira que, quando o Senhor voltar, me encontre fazendo assim, como diz a Bíblia? Primeiro, nós temos que pôr gravetos na nossa vida. Por quê? A nossa vida é uma fogueira.
Talvez um cristão pense assim: vem cá, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu recebo a presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então ele vem sobre a sua vida. Mas isso não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo, porque batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Ou seja, o Espírito Santo convence você, mas agora você precisa de um revestimento de poder na sua vida para você poder continuar vivendo neste mundo, lutando, guerreando e vencendo. E o que é ser batizado com o Espírito Santo? Hoje em dia nas igrejas não se fala mais de batismo com o Espírito Santo. Se fala de prosperidade, se fala de tantas coisas, mas não se fala de batismo com o Espírito Santo. E existem muitos cristãos que não sabem o que é ser batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. O Senhor nos dá um revestimento para a gente poder vencer neste mundo. Agora, um crente cheio de Deus, mesmo ele sendo batizado com o Espírito Santo, se ele não mantém isso, o que acontece? O fogo vai apagando. Você foi batizado com o Espírito Santo, mas vai indo, você já não fala mais em língua estranha. Vou dizer uma coisa para... Tulinho está gravando, está sendo ao vivo isso, e eu vou falar para quem está assistindo. Batismo com o Espírito Santo é evidenciado com línguas. Tem gente dizendo aí que o sujeito é batizado com o Espírito Santo e não fala língua. Conversa fiada. Batismo com o Espírito Santo tem o dom de língua. A pessoa fala em língua estranha, sim. Fala, tem que falar, senão não é batizado com o Espírito Santo. Estou falando para vocês que andam ensinando aí que a irmã deu um sorrisinho, já está batizada com o Espírito Santo. A irmã deu uma balançada para trás, para frente, já está balançada, já está cheia do Espírito Santo, está batizada. O irmão chorou, está batizado. Não, tem que falar em língua estranha. Tem que falar mesmo em língua estranha, começar a falar em língua estranha, porque essa é a verdadeira evidência do batismo com o Espírito Santo. É o falar em línguas. Aí o crente vai, é batizado com o Espírito Santo, se torna uma pessoa cheia de Deus. Pode vir um exército de demônio, ele enfrenta, não quer nem saber. É pau para toda obra. Mas, se ele não lança, se ele não põe gravetos neste fogo, o fogo vai diminuindo. E qual seriam os gravetos? Ao contrário do que nós falamos semana passada, o graveto da contenda. Tem gente que vai botando graveto na contenda, e é que vai aumentando. Agora, na nossa vida espiritual existem gravetos que Deus quer que você ponha na sua vida. O primeiro de todo é o graveto da oração. Um cristão tem que viver uma vida de oração. Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus 26, 41. Queria que você anotasse aí na sua Bíblia. Mateus 26, 41. Diz assim: duas estarão trabalhando. Perdão, 26, 41. Para 25. Perdão. Qualquer coisa a gente dá esse versículo também, né? Interessante. 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Então, irmãos, nós temos que orar. E orar, muitas das vezes, na nossa vida é renúncia. Entre uma cama quentinha e um joelho no chão, você vai ter que fazer uma opção. E é isso que é difícil, irmão. Ah, mas eu trabalhei o dia todo. Eu estou tão cansado. Você trabalhou o dia todo, aleluia por isso. Glória a Deus. Mas quem te deu emprego? Quem te deu força para trabalhar? Quem te deu condição de ir para o seu trabalho? Quem permitiu você chegar vivo no seu trabalho e voltar com vida para sua casa? Então essa pessoa merece ouvir de você uma oração. Se chama o Senhor Deus.
o nosso Deus. A Bíblia diz que nós temos que orar. Oração significa você se desprender desse mundo e invocar o nome do Senhor na sua vida. É você falar: Senhor, eu estou no mundo, mas agora, a partir desse momento, eu entro num particular contigo. Nesse momento, eu vou entrar contigo na tua presença. E eu quero falar contigo e quero ouvir o Senhor falar comigo. É buscar incessantemente a presença do Senhor. O salmista disse: assim como o cervo brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. O que significa isso? O cervo é aquele animal frágil. E quando ele é perseguido pela sua presa, ele corre em direção às águas. A única coisa que deve passar no instinto dele naquele momento é beber da água. E quando ele chega perto da água, ele bebe. E ele começa a esquecer que a presa, o predador dele, está atrás dele. A Bíblia diz: assim como o cervo suspira. Ou seja, eu não posso me preocupar com as coisas que estão em volta. As coisas que estão em volta não podem ser maiores do que o meu desejo de buscar o Senhor em oração. E a gente diz: pastor, eu queria ser como fulano orar. Você não sabe que aquela pessoa, para ter chegado àquele ponto, ele renunciou muita coisa na vida dele. E a Bíblia diz: quem quer vir após mim, nega aos outros primeiro, toma a sua cruz e me segue. Não foi isso que Jesus disse? Não. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E quando, irmãos, se fala de oração, o homem trabalha 8 horas, 12 horas, 14 horas, mas não tem coragem de orar 10 minutos, porque está cansado. Então, o cristão que foi batizado com o Espírito Santo, ele já deixou de receber um graveto no seu fogo. E ele vai se tornando o quê? Cada vez mais materialista. E Satanás está aplaudindo isso, porque os que vão ficar serão os materialistas. A Bíblia diz que temos que orar, porque na verdade o espírito é forte, mas a carne é fraca. E existe uma batalha entre o espírito e a carne, irmão. Eu sei que quando uma pessoa vai pecar, ela trava uma luta. Um lado dela diz não faz, e o outro lado diz faz. E esse lado, irmão, é o mais fraco. E é o que está envolvendo você, a carne. Por isso o cristão tem que orar, irmãos. No livro de Tiago, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito como nós às fraquezas. Elias, a Bíblia está dizendo que ele tinha fraqueza. Quais são essas fraquezas? De repente gostava de ficar na internet o dia todo. De repente gostava de ficar no telefone celular o dia todo. Ou gostava de ficar limpando o carro dele. Ou batendo papo, tal. Ele tinha uma fraqueza. Nós não sabemos, mas a Bíblia diz que ele era como nós. Mas a diferença foi que ele orou a Deus. E essa é a diferença que deve haver na vida de um cristão. É a oração, irmão. Você pode trabalhar 1000 horas, mas não deixe de orar. Vou falar algo que nas igrejas não se ensina. Não se ensina muita coisa, já não se ensina mais nas igrejas, irmão. Sabia que quando uma pessoa senta para comer tem que orar? Tem gente que senta, irmão, já bota comida na boca e come. Sabia que quando você sai da sua casa, antes de você abrir a sua porta, Senhor, me dá um dia abençoado. Vai na minha frente, me cobre com teu sangue, Senhor. Me leva com paz e segurança. E quando chega em casa, antes de pegar no celular ou sentar no computador, é dizer: Senhor, obrigado, porque eu cheguei na minha casa, Senhor. Será que a igreja está fazendo isso? E aí você vai ter prazer em orar.
Porque a oração é um prazer. Sabia disso? Você tem que gostar. Ah, não, pastor, mas esse não é o meu ministério. Então qual é o seu ministério? O que você quer fazer da sua vida? Se você não gosta de orar, se você não gosta de jejuar, se você não gosta de ler a palavra, a Bíblia diz que a carne é fraca. E pela carne ser fraca, nós temos que alimentar essa carne de maneira que ela não venha a ter carência. Porque o que faz o homem cair e pecar é a carência. Mas como nós vencemos a carência? Com oração. Quando Deus chegou para a serpente, ele falou para a serpente assim: você vai se alimentar do pó da terra. Já parou para pensar o que significa isso? Quem é o pó da terra? É o homem. O homem é o pó da terra. E tá que o diabo quer se alimentar de você. Porque ele sabe que a tua carne é fraca. Mas quando você tem uma vida com Deus, uma vida de oração, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele não quer saber de quem ora. Ele não quer saber de quem está na presença de Deus. Ele só quer saber daquela casa vazia, que ele vai chegar e vai fazer o que quer. Amém? Amém, irmãos? O outro graveto é o graveto da leitura bíblica. João 5,39. João 5,39. Marca aí na sua Bíblia. João 5,39. Diz assim: examinai as Escrituras, porque já julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Bíblia está dizendo que nós temos que examinar as Escrituras. A Bíblia está dizendo que nós temos que estudar as Escrituras. Hoje em dia o povo diz: eu vi a fita do fulano, eu vi o vídeo do Beltrano, eu vi um CD de fulano Beltrano, eu vi... Só que não está com a Bíblia aberta acompanhando o que o fulano diz. E tem um monte de fulano por aí colocando heresia na cabeça do povo. Sabia disso, irmão? Eu quase não fico vendo. Tem um DVD que eu vi, e para mim é o melhor dos melhores. Não tem outro. Eu acho que todo crente deveria ter esse DVD na casa dele. É o DVD do livro de Atos. Você acompanha ali, é versículo por versículo. Não tem como o diabo pôr uma heresia ali, é versículo por versículo. King James puro. Para mim é o melhor que tem. Agora eu vejo um vídeo aí que Esther, falando um monte de coisa. Depois vi aí um de Salomão, que ele foi e contou a história da abelha. Pegou a flor de mentira e a flor de verdade e fez um teste de qual das duas era verdadeira. Se pareciam. Só se for na Bíblia dele que tem isso. Porque isso não tem na Bíblia aqui não, irmão. Eu já cacei na minha Bíblia e não tem isso aqui. E eu já vi irmão pregando. Eu vi um irmão no Brasil pregando. Então, irmãos, Salomão fez o teste. Aí a abelha foi e pousou na flor. E os irmãos, aleluia, glória. Eu fiquei com uma raiva daquilo. Eu fiquei com raiva. O povo tudo dando glória, aleluia. E ele falou cheio daquele mover lá. Só que isso não está na Bíblia, irmão. Isso não está na Bíblia, não. Então por isso que a gente tem que ter cuidado. A Bíblia está dizendo que você tem que examinar as Escrituras. E se você não tem sabedoria para entender um versículo, faz uma experiência com Deus. Fala assim: Espírito Santo, me ensina. Irmão, ele é o melhor professor que existe. Conheci um pastor. Esse era um pastor cheio de Deus, esse homem. Já está bem velho ele. Ele dizia assim, ele pregava com sabedoria, com poder, com conhecimento. E ele dizia:
Você quer ir para o maior seminário? Você quer saber onde é o maior seminário de um crente? É o joelho no chão. Você quer saber qual o maior livro de estudo para um seminarista? É a palavra de Deus. Você quer conhecer o verdadeiro professor que vai te ensinar e você vai entender? É o Espírito Santo. E é verdade, irmãos. Nós temos que examinar as Escrituras. Quando a Bíblia fala examinar, está falando de você pegar, estudar, se alimentar dela. O profeta provou deste livro e quando perguntaram o que você achou, ele disse: é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. E a palavra de Deus é doce mesmo, irmão. Nossa, tão gostoso. Você pega aquelas histórias bíblicas e começa a passear por elas. E esses dias eu estava lendo a palavra e eu falei: Deus, que coisa interessante. Parece que a gente está ali. Parece que a gente está ali, vendo aquilo acontecer. E esse é o videocassete que Deus dá para a gente. Você vai lá, o Senhor faz você ir lá ver, se deliciar daquilo. Mas isso só é possível quando você examina a Escritura, quando você ama a Escritura de tal maneira a ponto de que ela se torna uma realidade na tua vida. Sem esse graveto, você falha. Sem esse graveto você cai. E a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por isso temos que estudar, irmãos. Pastor, ouvi um vídeo, vê se está de acordo com a palavra. Falei outro dia aqui na igreja. Um monte de gente foi para o cinema ver uma vassoura. Esse filme que fizeram aí de Dan Brown fez o filme aí, que mostra que Jesus teve filho com fulana. E os irmãos foram lá ver. Não sei nem quanto custa um cinema. Quanto custa? $15, $20? Não sei quanto custa. Trazia para a igreja esse dinheiro, você ia ajudar muito mais e aprender a palavra. Foi lá, deu o seu dinheiro na mão do capeta e o capeta ainda ficou rindo da tua cara. E sentou lá para ver o que? Algo contra Jesus. Eu digo, irmão, não saia da sua casa. Se você ama Jesus, não saia da sua casa para ver nada que fale contra Jesus. Porque senão você está sendo inimigo dele também. Ah, mas a gente tem que conhecer. Conhece dentro da palavra. A Bíblia fala que virão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Inclusive a nós. Para que eu vou lá me meter dentro do cinema, pagar $12... para ver um escárnio contra Jesus, enquanto os demônios estão tudo batendo palma e eu lá também de espectador? Não, irmão, meu Jesus é santo, é santo, é santo, queira o diabo ou não, ele sempre será santo. E diz que a família está aí na França aí. Não, irmãos, temos que examinar as Escrituras. Existem suplementos? Existem. Existem livros de concordância? Existe. É bom, estude a palavra, estuda, examina mesmo. Pega aquela passagem bíblica, lê. Pede ajuda do Espírito Santo. Vai num dicionário, estuda a palavra. Você vai ver o quanto você vai ser enriquecido. O quanto a sua vida espiritual vai crescer quando você começar a estudar. Agora, se eu não estudo, cada dia que passa eu fico fraco, porque a palavra de Deus é alimento para as nossas vidas, irmão. A gente precisa de alimento espiritual. Seu corpo não precisa de alimento? Hoje, eu tomei chá o dia todo. Tomei chá o dia todo. Se eu sentir fome assim, tomava chá. E combate a fome mesmo, troço, rapaz. Mas chega uma hora que o corpo precisa de alimento. Eu não vou viver de chá pro resto da minha vida. O corpo precisa. E se o corpo precisa, a tua alma também precisa. Você precisa de alimento. Você precisa comer o pão, beber da água. Você precisa comer de todas as frutas que existem dentro da palavra de Deus. É saborosa a palavra, irmão. Não faço para você chegar agora, arrancar a página da Bíblia e comer, não. Porque eu já vi. O povo fala que já viu o crente bater com Bíblia na cabeça do demônio para expulsar. Irmão, o povo fala porque o povo faz isso. Eu já vi acontecer. E não foi eu que espalhei essa história, não. Eu vi, eu estava no ar livre,
O demônio lá perturbando, eu era novo convertido. O demônio perturbando, 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 perturbando. O irmão tá lá, pegou a Bíblia. Sai dele no nome de Jesus. Sentou a Bíblia na cabeça. O bicho foi embora, irmão. Eu achei graça que foi embora mesmo. Então a gente tem que estudar a Bíblia. Para quê, irmão? Para não cometer erros. Temos que estudar a Bíblia para ficar forte. A Bíblia diz, depois disso permaneceis firmes. Ou seja, você é fortalecido pelo poder da palavra. Nós temos que ler a Bíblia, irmão. Uma coisa eu vou dizer da minha igreja. Eu vou dizer da minha igreja. E eu já escutei muitas pessoas falando isso. Que os crentes da minha igreja, se alguém subir nesse púlpito e falar uma coisa errada, o pessoal sabe. Eu fico feliz com isso. Porque graças a Deus, a minha igreja conhece a palavra. Estuda. Os irmãos estudam. Graças a Deus. Se você não está estudando, toma vergonha e entra nessa linha agora. Porque agora eu falei bem de você. Eu falei que você estuda. Você vai ter que estudar agora. Eu não falei fulano nem Beltrano. Não disse o nome de ninguém. Só disseram para mim, pastor, na sua igreja. Olha, irmão, até o Tulinho. A pessoa pregou aqui, falou uma coisa, ele foi lá em cima de mim. Pastor, fulano pregou isso, isso, isso. Tá certo isso, pastor? Não bateu bem. Eu falei, realmente, se foi isso que ele falou, tá errado. E eu estava esperando a pessoa voltar para falar, irmão, você falou isso, 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 e não está certo isso. Então, as pessoas conhecem, graças a Deus. Agora tem pessoas por aí, irmão, que perguntam como é que era o nome de Jesus, do pai de Jesus, ele não sabe. Pergunta o que significa Jesus. Claro, uns anos atrás eu dei uma prova aqui, perguntei o que significava Jesus. E a pessoa respondeu, não sei. Crente da igreja. Então tem que saber, irmãos. A gente tem que estar preparado na palavra. Eu não estou falando que você tem que ser um teólogo, um doutor em teologia, nada disso. Você tem que saber o básico para a sua vida espiritual, para você estar de pé. Porque o que mais tem por aí é teólogo caído também. Tem teólogo caído, tem PhD em teologia caído. Não é isso que eu estou falando. Você tem que ter o básico para a sua vida espiritual. Quantos aqui sabem fazer trigonometria? Se eu der uma trigonometria para vocês fazerem, vocês sabem fazer? Não, mas você... Quantos aqui sabem quanto é 2 mais 2? Quanto é 2 mais 2? São 4. É o básico. Você tem que saber o básico. Eu não preciso saber trigonometria. Até hoje eu não entendo por que a gente estuda isso na escola. Só para chegar numa prova e não passar. Só para isso, porque depois não serve para mais nada. É verdade ou não é, irmão? Trigonometria, raiz quadrada, geometria espacial, isso não serve para nada a não ser complicar a tua cabeça para você fazer uma prova e às vezes tomar um 0. Mas o básico nós temos que saber. Quanto é 2 mais 2? 4. Quanto é 4 vezes 8? 32. Quanto é 7 vezes 7? 41. Quanto é 8 vezes 8? Aí complica mais, aí fica mais difícil. Não, 2 mais 2 tá bom, pronto, fica só no 2 mais 2. É o básico. Deus quer que você saiba o básico também. Deus quer que você saiba o quê? O que é salvação? O que é viver uma vida de oração? O que é viver uma vida de jejum? O que é ser um cidadão no céu, na terra? O que é viver uma vida de amor, de perdão? É o básico que o cristão tem que saber, irmãos. É o básico. Nós temos que saber tudo isso. E quando nós sabemos, as coisas de Deus não são complicadas. Quem complica é o homem. As coisas de Deus são simples, irmãos. O evangelho que Jesus pregou foi o evangelho mais simples que nenhum evangelista pregou até hoje. O evangelho de Jesus foi tão simples. Esses dias eu estava pesquisando, nunca vi Jesus chegar por discípulo e discutir com eles. Olha, é o seguinte, teologicamente, Jonas foi engolido por uma baleia. Mas eu quero dizer para vocês que é impossível, a garganta da baleia é tão pequena que o homem não pode passar. Só passa uma sardinha na garganta de uma baleia. Jesus não parou para fazer isso.
Se Jesus chega para os discípulos e diz assim, olha, foi Jonas que engoliu a baleia, eu ia acreditar, irmão. Ele nunca entrou nessas coisas. Ele pregou o evangelho simples. Ele ensinou o básico. Ele ensinou o povo a morar no céu. É o básico de Deus. É morar no céu, irmão. Esse relógio aqui está errado, viu? Eu estou pregando aqui pensando que não são 8h30, são? Nossa, ó, a culpa é do relógio, não é minha não. O meu também eu não mudei. Termino. Terça-feira que vem eu vou continuar, porque eu vou falar sobre outro graveto que tem que ter na vida do crente. Primeiro, você tem que ter o graveto da oração. Segundo, você tem que ter o graveto da leitura da Bíblia.